Ezequiel o que, missionária? Ezequiel 14, versículo 12. Ou Ezequiel 15, perdão, versículo 14. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor lá no livro de Ezequiel, no seu capítulo 15, a partir do seu versículo 12, diz o seguinte: Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas as assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos, nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas só eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela, e sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Amém, igreja? Essa palavra veio a mim, eu confesso à igreja que eu não tenho hábito, Deus é testemunha disso, de abrir a Bíblia assim para procurar a palavra. Eu não tenho esse hábito. Antes, até quando eu estava nova na fé, até eu fazia isso. Eu vou abrir, até que um certo dia eu abri, estava ali no índice do Novo Testamento. Eu não condeno quem faça isso, cada um tem a sua forma de crer. Mas eu converso, eu oro com Deus, e o próprio Deus me diz o versículo que Ele quer naquele dia. Só que hoje, do nada, eu fui procurar, eu acho que algum papelzinho, e quando eu abri, o Senhor ainda me atentou para o lado que eu deveria olhar. E Deus me deu essa revelação dessa palavra dele. E o que eu achei interessante nessa passagem, que fala dos castigos, do que Deus, se Ele enviasse essas coisas a Jerusalém. Nós somos a nova Jerusalém do Senhor. E se Ele enviasse, Ele disse, se aqueles 3 homens, porque Deus falou Noé, Jó e Daniel, Ele podia falar Davi, que era segundo o coração dele, Ele podia falar de Abraão, que era o nosso pai na fé, Deus podia falar outros. Mas porque Deus falou desses 3 homens, eu ainda perguntei, Senhor, o Senhor falou desses 3 homens, Noé, Jó e Daniel?
Se formos lembrar da época do dilúvio, Noé foi uma voz que clamou. Noé foi uma voz que tentou alertar o povo do pecado. Mas mesmo assim, o povo desejou escarnecer e veio o juízo de Deus sobre eles. Mas Noé foi uma voz que clamou. Noé foi uma voz que quis estabelecer o conserto do povo com Deus. E por que Jó? Aí eu lembrei, porque Jó ele tinha temor e tremor a Deus. E ele sacrificava pelos seus filhos. Mas a palavra é bem clara que diz, nem filhos, nem filhas. Só a eles se salvariam. Quer dizer, então não importa o preço que a gente está pagando pelos nossos. Porque a palavra de Deus diz que é salvação individual. Muitas das vezes a gente está querendo salvar os nossos, mas estamos nos perdendo. Então quando Deus fala isso, nem filhos e nem filhas, então Deus falou de Jó, porque Deus sabia que Jó sacrificava pelos seus filhos. Jó tinha temor dos filhos estarem escarnecendo diante de Deus. E Daniel disse, Senhor, Daniel foi levado como escravo, como cativo. E quantos nós, tantas vezes, nos tornamos escravos de uma mágoa? O pastor Tiago, semana passada, pregou sobre o perdão. Nos tornamos escravos. Mas ele foi levado cativo, mas ele não deixou se deslumbrar pelas maravilhas que tinha naquele reino. Aí eu faço esse pensamento, essa analogia, não tem nada que eu preparei não, igreja, está vindo de Deus. Eu digo, Senhor, Daniel, verdade. Mas Daniel foi lançado na cova dos leões. E aí eu me lembro que a evangelista ontem falando a respeito de Daniel, que Daniel, ele alimentou a fé dele. Como foi que ele alimentou a fé dele? Todos nós aqui, gente, eu não digo todos, mas uma grande parte dos evangélicos hoje estão temendo. Mas Daniel não temeu. Mas Daniel passou pela prova. Mas Daniel sabia como se chegar a Deus. Mas mesmo assim, Deus falou, Daniel não poderia salvar nem filho, nem filha. Só apenas ele. Mas Deus falando, e mesmo aqui já no finalzinho, Deus falando, mas mesmo, porém assim diz o Senhor, quanto mais se enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as nocivas alimárias e a peste, contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais, mas eis que alguns restarão nela. Aí Deus já não fala mais de Jó, não fala mais de Daniel, não fala mais de Noé. Ele fala, restarão alguns. Quem serão esses alguns? São aqueles que guardaram a sua fé em Deus. Serão aqueles que dirão, meu Senhor, eu estou perecendo, Senhor, mas eu creio que o Senhor está comigo. Porque em meio a essa pandemia, muitos estão perdendo o ânimo. E perdendo o ânimo perde a fé. Verdade. Porque quando você desanima de fazer algo, nós passamos, vamos dizer, quantos dias está sem culto nas igrejas? Quase um mês. Quantos não estão pegando na Bíblia? Quantos são evangélicos apenas de templo? E isso entristece o coração de Deus. Porque agora era a hora da gente se reunir em oração, independente de estar junto de carne, mas junto de espírito. Gente, um ligando para o outro, bora fazer um propósito de oração agora, todo mundo meio-dia. Bora fazer um propósito de oração, todo mundo 6 horas da manhã. Mas eu não vejo isso, por quê? Porque o próprio Deus já estava vendo isso há muito tempo. Aí ele diz assim, não, mas é Deus que está enviando. Ele diz, não, mas é Deus não está enviando nada. Gente, não é isso que eu estou trazendo nessa palavra. O que eu estou trazendo nessa palavra é que mesmo que aconteça todas essas coisas, Deus guardará alguns. E o que é que Deus nos faz alertar? Que Noé
Quando ele foi fechado na arca, ele foi com a família. Foi ou não foi? Só que Deus disse que se fosse dessa vez, nem a família ia. Apenas ele. Jó sacrificou pelos filhos. Mas se fosse agora, nem os filhos iriam. Então é para trazer a nós esse entendimento. Muitas das vezes a gente quer abraçar o mundo com as nossas mãos. E às vezes a gente está perecendo porque a gente está precisando buscar para nós mesmos. Às vezes a gente quer socorrer alguém espiritualmente e vem sobre nós um jugo desigual. E a gente está com o preço de que não era para a gente pagar. Então que a gente entenda que todas essas adversidades que vêm é para cada um de nós buscarmos lá no fundinho. Senhor, o que é que eu estou precisando, Senhor? Pai, eu quero estar no meio desses uns. Que se vir tudo que o Senhor desejar enviar, que eu esteja no meio desses uns. Eu não quero ser como Noé, Jó Pode puxar. e Daniel, apenas eles. Eu quero eu e a minha família. Eu desejo que todos, mas principalmente eu possa ter a certeza de que quando vier, o Senhor vai me guardar, o Senhor vai me tirar, o Senhor vai me separar. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que vocês possam meditar na palavra. Eu trouxe para a igreja o livro de Ezequiel, no seu capítulo 14, verso 12 em diante. E eu confesso a vocês, igreja, que quando Deus trouxe essa palavra para o meu coração, eu não temi no sentido de que Deus estava querendo confirmar que a pandemia foi enviada por Ele, não, pelo contrário. Mas Ele está nos alertando que a fome, a peste, as alunárias podem vir de vez, porque quando Ele falou na palavra, Ele vai enviar de vez todas essas coisas e vai assolar tanto homens como animais. Então que a gente venha refletir, que a gente venha buscar um conceito com Deus. O tempo inteiro Deus fala comigo no meu coração, estabelecer conceitos. Sim, Senhor, eu sempre pergunto isso a Ele. Eu estabelecer um conceito contigo, eu sempre estou pedindo ao Senhor isso. Mas às vezes Ele quer que alguém precisa estabelecer um conceito com Ele, ajustar as coisas, porque às vezes a gente acha que agrada a Deus e às vezes a gente não está agradando. Às vezes a gente está nos agradando e a gente não está agradando o Senhor. Às vezes a gente quer fazer muito e acaba não fazendo nada. Então que a gente procure ter um tempo de qualidade com Deus. Eu já falei isso várias vezes. Quando você se dedica 1 hora, mas 1 hora de qualidade na leitura da palavra, no louvor, está ali se derramando diante de Deus, essa 1 hora diante de Deus vale muito mais do que 24 horas de jejum. Porque às vezes as 24 horas de jejum, o Senhor limpa a casa, você sai, você briga com o filho, você faz diversas coisas, mas o jejum de 24 horas não vai adiantar porque você não está meditando na palavra. Então é mais fácil 1 hora você se dedicar, se trancar no seu quarto e fazer isso, que você vai ter uma resposta de Deus. Amém? Vamos agora ao nosso Deus com os nossos dízimos.